Você sabia que a alimentação pode ajudar a retardar o envelhecimento? A gente vai conversar agora com uma nutricionista que vai falar, a Paula Elisa de Oliveira, que vai contar pra gente quais são os alimentos importantes para retardar o envelhecimento, que isso é uma coisa que as mulheres se preocupam muito, né, Paula? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Na verdade, as mulheres principalmente, mas os homens também cada vez mais, né? A questão do envelhecimento saudável e retardar o envelhecimento, na verdade, está relacionado a vários fatores, né? Não exclusivamente a alimentação, mas a alimentação sim é um dos principais fatores, né? Que depende de nós, né, que nós podemos controlar e podemos, né, ajustar conforme as necessidades, e realmente é algo fundamental nesse processo de envelhecimento. E não o envelhecimento só estético, né? A gente fala também do físico e mental. Quais são esses alimentos que podem auxiliar? Na verdade, o envelhecimento ele é sistêmico, né? Vai ser de corpo, mente, de cérebro, né? E na verdade não existem alimentos específicos, mas sim cada vez mais os estudos nos mostram que os alimentos integrais, de uma forma geral, então as oleaginosas, né? As castanhas, amêndoas, esses alimentos sim tem já, né, vários estudos mostrando a importância deles e a diferença entre o consumo desse tipo de alimento e de um alimento industrializado, né, algum alimento com mais quantidade de sódio. Quais são as propriedades que eles têm? Na verdade, assim, ó, eles são ricos em antioxidantes, né? Então, na verdade, o que acontece, o envelhecimento é um processo natural, fisiológico, né, do ser humano, e esses alimentos acabam retardando. O estresse oxidativo no organismo é algo normal, né? O simples fato de nós estarmos respirando, nós estamos envelhecendo. Esses alimentos antioxidantes, que nós chamamos, eles retardam esse processo. Então, quanto mais antioxidante for a alimentação, quanto mais vitamina C, né? As frutas cítricas, principalmente, quanto mais vitamina E, que entra a questão, então, dessas oleaginosas, que são as sementes, né? Nós tivermos na alimentação, maior vai ser o nosso poder antioxidante, então, e mais a gente vai estar retardando o processo. E tomar vitaminas ajuda? Na verdade, a via principal sempre vai ser a alimentação, né? Então, se nós conseguirmos ter uma alimentação equilibrada, com pelo menos 6 refeições ao dia, respeitando os horários, né? E toda essa questão da alimentação integral e conseguir, através dela, ingerir as vitaminas, os nutrientes, os minerais que o organismo tiver necessidade de acordo com cada faixa etária, não tem necessidade de suplementação, né? A suplementação realmente a gente faz quando tem alguma deficiência, alguma carência de algum nutriente. Tu falaste das frutas também, né? De frutas mais cítricas, né? Quais são as frutas que a pessoa deveria, assim, sempre carregar na bolsa, por exemplo? Na verdade, quanto mais variado for, maior a oferta de todos os nutrientes, né? Porque não existe, foi o que eu comentei anteriormente, não existe um nutriente específico. Então, quanto mais natural, quanto mais saudável, quanto mais colorida for a alimentação, né? Que nós sempre falamos, que, né, os pacientes costumam ouvir, na verdade, melhor vai ser a qualidade, né? Mas tentar variar, não comer sempre as mesmas frutas, todos os dias as mesmas, variar de acordo com a estação, as principais, né? Ricas, e principalmente em vitamina C, é a acerola, né, que é uma fruta que aqui a gente não tem o hábito, mas a gente pode consumir a polpa dela, né, que nós temos acesso no supermercado, preserva a vitamina C, pode ser consumida e é uma vitamina muito importante para essa questão do envelhecimento. Com a polpa dá para fazer um suco, Suco, pode misturar inclusive com outras frutas, mas pode fazer triturar, liquidificar, né, e fazer um suco, uma vitamina. E a receita, por exemplo, para melhorar a pele, digamos, a receita é a mesma? Alimentação balanceada, dependendo de cada pessoa. Exatamente. Na verdade, existem nutrientes específicos para a pele, para o cabelo, mas o objetivo da nutrição estética é cada vez mais associar todos os alimentos para que a melhora seja sistêmica. Então, que melhore a pele, consequentemente vai melhorar o cabelo, vai melhorar a flacidez, a estria, a unha, né? O objetivo é realmente esse. E as pessoas que não abusam de frutas e saladas podem estar perdidas nessa aí, então. Podem estar envelhecendo mais rápido. Envelhecendo mais rapidamente. As pessoas vão no consultório, elas querem fazer, normalmente é para emagrecer, né? A pessoa busca, ninguém, chega algumas pessoas assim querendo retardar o envelhecimento? Na verdade,
cada vez mais, assim, a preocupação não somente com retardar o envelhecimento, mas com questão de prevenção de possíveis doenças, né? Que podemos desencadear, na verdade, consumindo a alimentação inadequada, errada, né? Com os hábitos alimentares incorretos, na verdade. Então, tem uma preocupação, sim, muito grande, né? E aí, mulheres, principalmente, quando conseguem ajustar os hábitos, também né, percebem essa melhora, porque realmente é consequência, né, da melhora dos hábitos, essa questão de pele, de cabelo, né, essa questão estética, ela acompanha, na verdade, né, como se fosse um dos resultados aí. E as mulheres, às vezes, que deixam de comer algumas coisas para emagrecer, acabam também deixando de comer nutrientes, né, necessários para... deixam de comer, tu diz, dietas restritivas. Exatamente. Assim. Querem tirar alguns alimentos na do verdade, dia a essa dia. questão assim de retirar alimentos, né? Tem essa questão bem polêmica do glúten, da lactose. A orientação, normalmente, que nós costumamos, né, passar para os pacientes é que esses alimentos sejam retirados somente em caso realmente de alergia, de intolerância, de desconforto, né? Não existem estudos mostrando que a restrição desses alimentos leve à perda de peso, né? Em pacientes saudáveis que não tenham necessidade de restringir. Porque não há problema de comer um pão integral, por exemplo, de manhã, né? Que tem glúten, mas... Não, com certeza. E outra coisa bem importante que eu acho, é super importante nós frisarmos aqui, é que essa questão da retirada de glúten, de lactose, né, que feita por um determinado período, na reintrodução, aí sim o paciente, né, o indivíduo pode desenvolver uma alergia e realmente não poder comer por uma questão de saúde, né? Mas essa questão do pão integral que tu comentaste, né, de todas as fibras de aveia, né, que as pessoas têm utilizado cada vez mais, semente de chia, né, farelo de linhaça dourada, rica em ômega 3, super importante também para a questão cerebral, né, para as doenças neurodegenerativas, principalmente, né, é o que nós normalmente recomendamos, com certeza. E tem muita gente trocando também o pão integral pela farinha de tapioca. E a tapioca não tem muitos nutrientes, né? Como um pão integral, por exemplo. Na verdade, a tapioca, né, ela tem... É um alimento que a gente tem utilizado muito, orienta para o paciente, os pacientes gostam, né? É algo que não tem glúten, né? Então tá super na moda. O que acontece? A tapioca, ela não tem glúten, mas ela tem o que nós chamamos de um alto índice glicêmico. O que isso quer dizer? Que o açúcar vai ser liberado mais rápido para a corrente sanguínea e é algo que nós não desejamos no processo, principalmente para essa questão de envelhecimento também, porque a gente acaba inflamando mais o organismo, o que leva a um envelhecimento mais rápido também. Então, sempre a orientação, quando for utilizar a farinha de tapioca, né, para preparar, é que sempre tu coloque alguma coisa com fibra. Então, acrescenta ali, né, quando for preparar, 2 colheres de sopa da farinha e coloca uma colher de sobremesa, uma colher de sopa de chia, de gergelim, de linhaça, que são as fibras, que daí elas sim vão equilibrar e vão fazer com que esse açúcar ele seja liberado na corrente sanguínea de uma forma mais lenta e gradativa, para que o paciente, né, para que nós não tenhamos o risco de fazer picos de hiperglicemia e de hipoglicemia, que é o que realmente é indesejável, né? Esses são os perigos, então, de ficar olhando as redes sociais das outras pessoas com as dicas, né? Muita gente dá dicas hoje em dia. Que a alimentação realmente é algo que cada dia está mais, né, em evidência. Então, as pessoas realmente estão cada vez mais preocupadas, porque realmente, quanto mais se estuda, mais se descobrem coisas maravilhosas em relação aos alimentos, principalmente naturais, né? Sem processamento, sem que sejam industrializados, mas realmente... perdi aqui. Mas às vezes a dieta da outra pessoa não serve para ti também. Exatamente. Então tem que ter sempre esse ponto de vista, né, crítico em relação a isso e, na verdade, individualizar esse processo, né? Porque o que é bom para um realmente pode não ser tão bom para o outro, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela presença aqui hoje, Paula. Obrigada, boa noite. Uma boa noite.